Fala, galera! Como vocês estão? Tudo tranquilo? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Matemática com o Rubão. Eu sou o professor Rubem Carneiro e na aula de hoje nós iremos continuar a falar sobre funções, falando sobre a função real de variável real. Para começarmos, vamos recordar o que é uma função. Função é uma maneira de nós associarmos dois conjuntos, dando a cada elemento do conjunto de partida uma única imagem. Então, você tem aí, já na sua tela, representado dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B. O conjunto A formado pelos elementos 1, 2 e 3, eu vou dar uma imagem a cada um desses elementos. Então, por exemplo, o 1 tem como imagem o 4, o 2 tem como imagem também o número 4, e o 3, por exemplo, tem como imagem o número 6. Então, aí nós temos uma função. Eu posso, por exemplo, chamar essa função de uma certa função f. E aí, o conjunto de partida, o conjunto de onde saem as nossas associações, saem as nossas flechas, chama-se domínio da nossa função. O conjunto de chegada, o conjunto onde chegam cada uma dessas flechas, é o contradomínio da nossa função. E os números que receberam uma flechinha propriamente dito, nesse caso o 4 e o 6, que vocês estão vendo no desenho, são chamados de imagem da nossa função. Agora, o que vem a ser uma função real de variável real, que é o tema dessa nossa aula? Uma função é chamada de função real quando as respostas da nossa função são números reais, ou seja, quando o contradomínio da nossa função, vamos escrever isso aí que é importante, então a função é real, quando o contradomínio dessa nossa função ou vai ser formado pelos próprios números reais ou um subconjunto destes reais. Então, o contradomínio está contido nos reais. E uma função é chamada de função de variável real quando o domínio da nossa função ou for o próprio conjunto dos reais ou um subconjunto dos reais. Então, uma função é de variável real quando o domínio dessa nossa função está contido nos reais. A maior parte das funções que nós trabalhamos, a maior parte das funções que vão cair ou numa prova de vestibular ou no próprio Enem, são funções reais de variáveis reais. Por isso que é tão importante o estudo dessas funções nesse momento. Agora, o que acaba acontecendo é que a maior parte dessas funções possuem muitos elementos no seu domínio. Quando eu digo muitos, eu quero dizer que pode ser realmente, sei lá, 50, 60, 70 elementos, ou até mesmo infinitos elementos. E se eu tenho muitos elementos no domínio, vai ficar um trabalho muito grande ficar desenhando flechinha por flechinha, até chegar a um ponto, por exemplo, que eu nem consigo representar todas elas. Para trabalhar com esse tipo de função, então, nós temos o que nós chamamos de lei de associação, ou simplesmente lei da função, eu até coloquei entre parênteses, lei da função, ou, em outras palavras, uma sentença aberta. Então, uma lei de associação ou uma sentença aberta. Então, o que vem a ser isso? Uma lei de associação ou uma sentença aberta é como se fosse uma fórmula que vai me ensinar a calcular a minha função. Mas não é uma fórmula que você precisa decorar, porque cada função vai ter a sua lei, cada função vai ter a sua sentença aberta. É algo que você simplesmente precisa saber interpretar para poder resolver um exercício. Então, por exemplo, eu tenho uma função, o exercício sempre vai dizer para nós quem é que vai ser o domínio, quem é que vai ser o contradomínio dessa função. Então, vamos supor que eu tenho uma função f, cujo domínio são os números reais, e o contradomínio também são os números reais. E essa função f, ela é definida como x elevado ao quadrado menos 2. Então, isso é uma sentença aberta, isso é uma lei de associação.
Ele disse, tá, onde que a minha função está saindo. Então, aqui ó, dentro do parênteses, esse x representa onde que a minha função sai. E depois do igual, essa continha toda representa onde é que a minha função chega. Já que o domínio da minha função são os números reais, significa dizer que a minha função pode sair de qualquer número real, ou seja, esse x é qualquer número real. Já que o contradomínio da minha função também são os números reais, significa dizer que o x² menos 2, o resultado dessa continha, pode ser qualquer número real. E aí, para que nós possamos calcular resolver um exercício ou calcular uma função, eu simplesmente vou me lembrar que função é uma substituição. E aí o exercício ou a necessidade para resolver algo vai deixar algum valor dentro aqui do nosso parênteses. Então, por exemplo, eu posso imaginar quanto é que vale a minha função quando x é igual a 3. Ou seja, eu quero descobrir onde é que vai chegar a flechinha que vai sair do 3. Num linguajar mais formal, qual é a imagem do número 3? Eu vou me lembrar simplesmente que função é uma substituição. E aí, a função do 3, eu vou substituir 3 no lugar do x. Então, vai ficar 3 elevado ao quadrado menos 2. Eu sei que 3 ao quadrado vale 9. E 9 menos 2 é igual a 7. Então, nesse exercício, eu sei que a função ela vai sair do 3 e vai chegar no número 7. Tudo bem? Bem simplesinho, não é verdade? Para que não haja nenhum tipo de problema, eu quero dar, então, um segundo exemplo aí a vocês. Então, exemplo 2. Vamos pegar também uma função f, cujo domínio são os números reais, cujo contradomínio também são os números reais, e agora a nossa lei de associação vai ser f de x igual a x elevado ao cubo mais 2x. Então, de novo, o número que está dentro do parênteses é de onde a função está saindo. Depois do igual, o resultado da minha continha é onde a função está chegando. E aí, se eu preciso saber o valor numérico de uma função, por exemplo, o exercício coloca calcule f de 2. Então, eu vou me lembrar que função é uma substituição. E substituir 2 no lugar do x. Então, nós vamos ter, a função era x ao cubo, 2 elevado ao cubo, mais 2x, 2 vezes 2. Substitui, então, em todos os x que aparecem na minha lei de associação, na lei da minha função. Eu sei que 2 ao cubo é igual a 8, não é verdade? E eu sei que 2 vezes 2 é igual a 4. Desse modo, o resultado dessa nossa função aí vai ser 8 mais 4. E eu sei que 8 mais 4 vale quanto? Exatamente, 8 mais 4 é igual a 12. Tudo bem? Então, é isso que você precisa saber sobre uma função real de variável real. Resumindo, qual é a frase essencial da aula de hoje? Função é uma substituição. E aí, se eu quero saber o valor numérico de uma função, eu vou substituir no lugar da variável da minha função, de todas as variáveis, o valor que eu desejo calcular. Tudo bem? Por hoje é isso. Até a próxima.